A federação que representa o comércio de bens e serviços tem muito interesse nesse assunto e acompanha há pelo menos 30 anos que saia uma reforma tributária consistente, né? Essa reforma não vem para diminuir imposto e nem carga tributária. Essa reforma vem para manter tudo da forma que está, a carga tributária da forma que está, mesmo porque os entes federados, né, que são os estados, os municípios e a União, eles não têm como abrir mão de arrecadação, né? Eles estão em situação bastante difícil e não tem como diminuir carga tributária. Hoje, no país, mais de 90 tributos diferentes. Não é à toa que a gente ouve que o nosso sistema é caótico, né? E atrapalha o empreendedor pequeno, médio e grande. Além de tudo, assusta o estrangeiro que quer investir aqui, né? Porque além de caro, é inseguro. Vamos falar então de PEC 45, né? Como é que ela está sendo desenhada, como é que ela vem ajudar a simplificar esse sistema? O mote dessa reforma é a simplificação. A PEC 45, ela vem alterar a tributação sobre o consumo, né? E o que ela quer fazer? Ela quer transformar 5 tributos, extinguir 5 tributos em substituição de um, que é o IBS, que é um Imposto sobre Valor Agregado, né, denominado, o nome mais moderno para ele é o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que vai ser a tributação sobre o consumo, né? A PEC 110, como eu falei, ela é um pouco mais ampla, né? Ela trata aí de não só tributos sobre o consumo, mas também tributos sobre o patrimônio e sobre a renda, né? O que ela traz? Ela também tem uma simplificação no número de tributos, né? Ela reduz, assim, 8 tributos, de 8 tributos ela transforma em 2, que seria o IVA, o IBS, né? O Imposto sobre Bens e Serviços e o Imposto Seletivo. Inclusive, tem uma questão com relação a esse Imposto Seletivo, como ele já vem nominar os produtos que seriam tributados, nós entendemos que tem alguns tributos que são insumos de produção e poderia ser onerado aí pela essa tributação, entendeu? E onerando o tributo, lógico. E inclusive é um dos pontos aí de atenção. Que acompanha o produto, né? Exatamente. Justamente escutando os empresários, a gente procurou atender aos pleitos deles, né? O que mais pega aí para os empresários do comércio e de serviços? A gente tem bastante problema com créditos, justamente esses créditos que deveriam retornar para a empresa, né? Porque são créditos de insumos, mas hoje tem uma dificuldade de voltar isso com relação a tempo, assim, sabe? Não é uma coisa automática. Então, o que a gente tentou deixar, e vamos tentar deixar explícito na Constituição, e foi uma das sugestões, que esse crédito seja, de fato, irrestrito, né? Que dê direito a crédito todos os insumos de produção, para não onerar a produção, inclusive créditos relacionados a bens e consumo. Também estamos defendendo que a transição, né, seja menor, num prazo menor. Hoje a PEC 45 estabelece um prazo de 10 anos para o contribuinte. 10 anos. Né? Então, quer dizer, durante 10 anos, o contribuinte vai ter que conviver com 2 sistemas tributários, né? Esse caótico que nós temos e um novo, que é do IBS. Nós temos 11 propostas, né, que podem até caminhar autônomas, porque são alterações de leis que já existem aí, são alterações do Código Tributário Nacional, alteração do Decreto 70.235, que é o decreto que traz o PAF, né, que é o Processo Administrativo Fiscal, e outras leis infra, né? São aqueles anteprojetos que eles podem tramitar independente de reforma tributária. Se não acontecer nada de reforma, pode ser apresentados esses projetos e tramitar tranquilamente. Não precisa, são projetos que não mexem na Constituição, né? Como você mesmo falou, infraconstitucional, mas são projetos que vão facilitar bastante a vida do contribuinte se passar, né? Já simplifica, já
facilita bastante a vida do contribuinte.